Bom, então eu vou falar um pouco sobre as espécies reativas, né, que antigamente era conhecido como radicais livres. Vou falar um pouco do que se trata o estresse oxidativo e nosso sistema antioxidante, tá? Um assunto bem importante na parte da, da bioquímica, tá? Que eu vou dar uma relembrada aí, vou falar um pouco sobre os conceitos. Então vamos lá, o que são as espécies reativas? Bom, as espécies reativas, como eu disse anteriormente, elas eram conhecidas como radicais livres. Porém, essa denominação de radicais livres ela entrou em desuso, tá? Então a gente não usa hoje mais. E o que são essas espécies reativas? O que elas são, né? Por que elas são tão importantes, né? As espécies reativas vão ser átomos do nosso corpo que elas vão ter um número ímpar, tá? Na sua última camada de elétron. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as espécies reativas elas vão ser instáveis, vão ser é, átomos instáveis, né? E a gente sabe que quando um átomo ele é instável, ele tenta, por sua vez, entrar em contato com outro átomo com uma célula e tenta conseguir essa estabilidade. As espécies reativas, é, as espécies reativas, como vou falar posteriormente, elas não são ruins em geral para o nosso corpo, tá? Elas são até bem importantes. O problema é quando elas vão estar demasiados, né? Quando a gente vai ter um estresse oxidativo, que eu vou explicar. Bom, então eu falei o que são, né? E quem são, né? As espécies reativas. A gente tem dois tipos, né? As espécies reativas de oxigênio e as espécies reativas de nitrogênio. As espécies reativas de oxigênio a gente chama de eros, tá? E as espécies reativas de nitrogênio a gente chama de erns. Coloquei aí dois exemplos de cada uma delas, tem mais, tem muito mais, porém essas são as principais, né? As espécies reativas de oxigênio a gente tem o radical superóxido e o radical hidroxil. Que nem eu falei, esses radicais, né, nessas espécies reativas, elas vão sempre tentar encontrar algum átomo, alguma molécula, alguma célula para tentar conseguir a sua estabilidade. E as espécies reativas de nitrogênio, que são ERNs, a gente tem o oxigênio singlet e o peróxido de hidrogênio. Então, voltando a dizer, eles vão procurar alguma substância para fazer a sua estabilidade. Tá, e como os radicais livres eles se formam no nosso corpo? Bom, os radicais livres a todo momento estão sendo formados no nosso corpo, tá? Um exemplo muito importante, né, que a gente sempre trata, é quando a gente tem a respiração, quando a gente tem a produção do ATP, né? Os radicais livres, ou, é, ou as espécies reativas, elas são formadas também quando a gente tem o consumo, né, de carboidratos, de lipídios, e eles são transformados em ATP, lá na questão lá da bioquímica, né, que a gente tem a glicólise, enfim, ciclo de Krebs, então a gente tem a formação desses radicais livres, tá? Então a gente pode dizer que se a gente consumir muito carboidrato e muito lipídio, por exemplo, que são as principais fontes de energia no nosso corpo, de forma desenfreada, a gente pode ter formação de mais espécies reativas. E aonde na célula essas espécies reativas elas são formadas? Normalmente em três lugares, tá? Na mitocôndria, porque na mitocôndria tem toda a questão do ciclo de Krebs, né, e tudo mais. Na membrana celular, no retículo endoplasmático rugoso. Porém, o lugar que mais é produzido, né, essas espécies reativas são na mitocôndria, tá? Principalmente. Além disso, um jeito de a gente aumentar a produção desses radicais livres, dessas espécies reativas, são por meio de fatores cancerígenos, né? Por exemplo, radiação, que pode ser tanto ionizante como ultravioleta, uso de cigarro, né, tabagismo, álcool, uma dieta ruim, né, uma dieta desequilibrada, poluição e muito mais. Então, esses fatores podem aumentar a produção das espécies reativas. E aí, que nem eu falei, as espécies reativas elas são boas ou elas são ruins? Bom, no geral, as espécies reativas elas são boas, tá? No nosso corpo. Elas ajudam em muitos fatores. Vou falar também posteriormente, mas ajudam em muitos fatores na questão da fagocitose, enfim, causa de dilatação. Porém, o que acontece? A gente não pode ter uma espécie reativa
um acúmulo dessas espécies C ativas, né? Não pode haver isso, porque se a gente tiver um acúmulo dessas espécies, a gente pode ter com que a gente tenha alteração, né? Elas vão até alguma célula ou alguma, sei lá, algum átomo importante, consiga a sua estabilidade, porém que danifique esse alvo, né? Então, a gente não pode ter muito, né, excessivo. Claro, nosso corpo ele tem um método, né, que é o sistema antioxidante, que também eu vou falar sobre ele. Porém, o antioxidante ele não consegue aguentar todas essas espécies ativas aí, se a gente tiver um aumento desenfreado dela e se a gente tiver o estresse oxidativo. Bom, aí eu coloquei aí três principais funções, né, das espécies C ativas que são boas, né, que elas em valores normais, né, nas questões homeostáticas. Então vamos lá. As espécies C ativas elas ajudam na fagocitose, que nem eu falei, então as células de defesa, como por exemplo os macrófagos, que realizam essa questão da fagocitose, elas vão ajudar, né, as espécies ativas vão ajudar e vão possibilitar que isso aconteça. As espécies ativas têm vão ajudar na ativação dos genes, né, já que os genes são importantes para a questão da síntese proteica, né, a gente tem a duplicação do DNA, a replicação, a duplicação, que é replicação também, né, tradução, enfim. Então elas vão ajudar muito nessa ativação de genes. E a gente tem espécies C ativas que vão ajudar na vasodilatação, como por exemplo o óxido nítrico. O óxido nítrico ele vai ajudar na questão da vasodilatação. E o óxido nítrico ele é sim um tipo de espécie reativa que eu pretendo falar sobre ele posteriormente. O que seria então o sistema antioxidante? Nosso corpo ele tem um sistema, tá? Da questão do sistema antioxidante, né? O que acontece? Esse sistema ele serve para que a gente tenha produção de átomos e de moléculas que consigam suprir essas espécies reativas, né, que são produzidas. E aí a gente vai ter como que uma neutralização dessas espécies reativas no nosso corpo. Porém, o sistema antioxidante ele consegue, né, fazer essa questão aí, né, de combater, né, as espécies reativas em 99% das vezes. Tá. E o sistema antioxidante ele é muito mais complexo do que somente, né, sistema antioxidante, ele tem algumas ramificações. A gente tem o sistema antioxidante exógeno e o sistema antioxidante endógeno. O sistema antioxidante exógeno vai ser aquele que a gente consegue fora do corpo, ou seja, com consumo de vitaminas e fitoterápicos, por exemplo. O sistema antioxidante endógeno, ele também pode ser ramificado por enzimático, ou seja, que vai apresentar enzimas e não enzimáticos. Bom, o sistema antioxidante exógeno, então, ele vai estar caracterizado pelas vitaminas, tanto hidrossolúveis como lipossolúveis e fitoterápicos. As vitaminas hidrossolúveis que a gente conhece é o complexo B, né, B1, B2, B5, B9, B12, e o ácido ascórbico, que é a vitamina C. E nas vitaminas lipossolúveis a gente tem a vitamina A, a vitamina D e a vitamina E. A vitamina E é um dos principais tipos, né, de antioxidantes que existem, né? Porque que nem ele tem substâncias muito antioxidantes e ele vai ajudar muito no sistema antioxidante exógeno, tá? E os fitoterápicos. Tá, e onde a gente vai encontrar então, né, nos alimentos, essa questão do sistema antioxidante exógeno? Bom, na vitamina C a gente sabe que frutas cítricas e vegetais bem verdes fazem parte da dieta, né, com vitamina C. A vitamina E, que é, que nem eu falei, é a principal, né, que a gente vai ter na vitamina E no trigo, óleo, arroz e nozes. A vitamina A, que também ajuda no sistema antioxidante exógeno, que é a cenoura, brócolis, abóbora. E o zinco, né, que carnes, peixes, aves e leite. Então, são os principais os alimentos, né, que ajudam no nosso sistema antioxidante exógeno. Bom, e sistema antioxidante endógeno enzimático, a gente vai ter o NADPH, a catalase e as enzimas de reparo. O NADPH, ele é muito importante, né? A gente sabe que o NADPH ele é produzido ali na formação de ATP, né? Na produção de ATP, a respiração celular, né? E ele vai ser também um sistema, ele vai participar do sistema antioxidante endógeno e ele vai ajudar ali na questão de combater
esse acúmulo aí de radicais livres, né? De radicais livres. Então, aí a gente vai ter a catalase e as enzimas de reparo também que vão ajudar. O sistema antioxidante exógeno não enzimático é a glutationa. A glutationa ela não é uma enzima, então por isso que ela é separada. Ela não faz parte do sistema antioxidante exógeno enzimático. Ela participa do sistema antioxidante exógeno não enzimático. Tá, e agora o estresse oxidativo. O estresse oxidativo vai ser quando as espécies reativas elas estão acima do normal, né? Que isso, aí a gente não quer que isso ocorra, né? Que não tenha esse estresse oxidativo no nosso corpo. E o que está influenciado esse estresse oxidativo? O que está relacionado? Bom, o estresse oxidativo está relacionado com o aumento dessas espécies reativas, que pode estar relacionado principalmente com aqueles fatores que eu mencionei, poluição, cigarro, tabaco, cigarro, álcool, né? Enfim, esses fatores. E também relacionado com a diminuição da questão do sistema antioxidante, tanto exógeno como endógeno. Bom, e agora, qual que é a influência do estresse oxidativo com a inflamação? Bom, o estresse oxidativo vai ser, como eu falei, a diminuição, né, da atividade do sistema antioxidante e também pode estar relacionada com um aumento desses, desses radicais livres, né? E aí, o que acontece? O estresse oxidativo, as doenças e o processo inflamatório, eles estão unidos, porque cada um é um gatilho para produzir o outro. Então, por exemplo, se a gente tem uma inflamação, a gente vai ter a formação de uma doença e a doença vai relacionar com o estresse oxidativo. É assim por diante. O estresse oxidativo pode estar relacionado com o processo inflamatório vai causar doença, a doença vai causar o estresse oxidativo, tá? Então, são uma tríade, né? E por isso que o estresse oxidativo é tão importante, tá? Para essa questão. E é isso, essas são as espécies reativas, né, que eu falei, bem importante na bioquímica.